Inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil. O apartamento ainda cheirava a café da manhã quando Camila fechou a porta. Diego havia saído 15 minutos antes, deixando um bilhete grudado na geladeira. Reunião às 8 horas. Te amo. Jantar hoje? Ela sorriu, fotografou o bilhete mentalmente, um desses pequenos gestos que fazem um casamento parecer perfeito, e pegou a bolsa. 3 anos de casados. 28 e 30 anos, respectivamente. Jovens o suficiente para manterem a paixão acesa, maduros o suficiente para construírem algo sólido. Ou pelo menos era o que todos diziam. Os amigos os invejavam abertamente. Vocês são aquele casal, Marina havia comentado no último jantar entre casais. Sabe, aquele que a gente olha e pensa, eu quero isso, e realmente pareciam ter tudo. Trabalhavam em prédios vizinhos no centro da cidade. Ela em uma agência de marketing, ele em uma consultoria de tecnologia. Encontravam-se para almoços rápidos pelo menos 2 vezes por semana. Viajavam quando podiam, mesmo que fossem apenas fins de semana em cidades próximas. E o sexo, bem, o sexo ainda era frequente, espontâneo, intenso. Não havia tédio, não havia rotina sufocante, não havia sinais de alerta. Ou talvez houvesse, e Camila simplesmente não quisesse vê-los. A verdade é que, por mais apaixonada que estivesse por Diego, havia algo sobre a previsibilidade que começava a incomodá-la. Não de forma consciente, não algo que ela pudesse nomear. Era mais uma inquietação sutil, um formigamento sob a pele. Eles tinham tudo planejado. Comprar uma casa maior em 2 anos, começar a pensar em filhos em 3. A vida estava mapeada, organizada, segura. E talvez fosse justamente essa segurança que, paradoxalmente, a deixava vulnerável. Foi numa segunda-feira comum que ela o viu pela primeira vez. O elevador do prédio estava lotado como sempre. Profissionais apressados, checando celulares, ajeitando gravatas, aplicando batom de última hora. Camila entrou no térreo, apertou o botão do 12º andar e se posicionou no canto. Foi quando ele entrou, terno cinza impecável, gravata azul marinho, cabelos grisalhos penteados para trás. Devia ter seus 45 anos, talvez um pouco mais. Havia algo nele, uma presença, um peso, que fazia as pessoas automaticamente abrirem espaço. Não era arrogância, era autoridade natural. Ele cumprimentou alguém com um aceno sutil, posicionou-se próximo a Camila e olhou para o painel de botões. 18º andar. Camila não sabia por que notou esse detalhe. Não sabia por quê. Prestou atenção quando ele ajustou o relógio de pulso. Claramente caro, suíço talvez. Não sabia por quê. Quando o elevador parou no 12º andar e ela saiu, sentiu os olhos dele acompanhando-a por 1 segundo a mais do que seria casual. Não pensou muito nisso. Foi apenas mais um momento no fluxo caótico da manhã. Mas na terça-feira ele estava lá novamente. E dessa vez, quando seus olhos se encontraram, ele sorriu. Um sorriso discreto, profissional, mas havia algo nele, um reconhecimento. Bom dia, ele disse, a voz grave e controlada. Bom dia, Camila respondeu, surpresa por ele ter falado. Quarta-feira, sempre pontual, vejo, ele comentou enquanto o elevador subia. Havia humor na voz, mas também algo mais. Interesse? Tentando, ela respondeu, com um meio sorriso. Quinta-feira. Uma leve pressão no braço ao passar por ela quando o elevador estava particularmente lotado. Um com licença murmurado próximo demais do ouvido. O perfume dele, amadeirado, sofisticado, permaneceu com ela o dia inteiro. Sexta-feira. Trabalha no marketing, certo? 12º andar? Ele havia prestado atenção. Havia notado. Isso. E você? Investimentos, 18º. Pausa. Marcelo. Camila. O aperto de mão durou 1 segundo a mais do que deveria. Ou talvez fosse apenas impressão dela. Ou talvez não.
As semanas seguintes estabeleceram um padrão: encontros matinais no elevador, conversas que gradualmente ficavam mais longas, mais pessoais. Camila descobriu que Marcelo era empresário, sócio de uma firma de investimentos, casado há 20 anos, pai de 2 adolescentes. Ele descobriu que ela era recém-casada, publicitária, apaixonada por viagens e livros de suspense. 3 anos é praticamente lua de mel ainda, ele comentou uma manhã. Camila concordou, mas havia algo em sua voz, uma hesitação, talvez, que fez Marcelo inclinar a cabeça curioso. Mais nada. É bom, é ótimo, na verdade. Ótimo não costuma vir acompanhado de mais nada. Camila riu, nervosa. Você analisa todo mundo assim? Investimentos me ensinaram a ler entre linhas. Pausa. E pessoas me fascinam. Havia algo no jeito que ele olhava para ela, como se realmente a visse, não apenas uma mulher bonita no elevador, mas algo mais profundo. Como se quisesse entender o que estava além da superfície. Era atraente, perigosamente atraente. Diego, em comparação, a conhecia tão bem que às vezes parecia não precisar mais prestar atenção. Não por descuido ou falta de amor, mas pela familiaridade confortável de quem divide a vida. Ele sabia que ela tomaria cappuccino no café da manhã sem precisar perguntar. Sabia que ela adoraria aquele presente sem errar. Mas Marcelo fazia perguntas. Marcelo queria descobrir. E Camila, sem perceber completamente, estava gostando de ser descoberta novamente. O primeiro toque intencional aconteceu 3 semanas depois do primeiro bom dia. O elevador estava vazio, uma raridade às 10 da manhã. Camila tinha saído para uma reunião externa e estava voltando. Marcelo entrou no térreo, viu-a sozinha e sorriu. Destino, ele brincou. Ou apenas coincidência estatística, ela respondeu, mas estava sorrindo também. Eles subiram em silêncio por alguns andares. Então, Marcelo falou, sem olhar para ela, os olhos fixos nos números iluminados acima da porta. Posso dizer algo inapropriado? O coração de Camila acelerou. Depende do quão inapropriado. Tenho pensado em você, mais do que deveria. O elevador parou no 12º andar. As portas se abriram. Camila deveria ter saído. Deveria ter rido nervosamente, fingido que ele estava brincando, e seguido para seu andar. Mas não saiu. Ficou parada, olhando-o. Eu também, ela admitiu, a voz quase um sussurro. As portas começaram a fechar. Marcelo estendeu a mão, segurando-as abertas. Sai ou fica? Era uma pergunta simples, com implicações imensas. Sair significava voltar à sua vida, ao seu casamento, à segurança. Ficar significava. O que exatamente? Camila não sabia. Mas havia algo no ar entre eles, uma tensão elétrica que fazia cada nervo do corpo dela vibrar. 18º andar. Ela disse baixinho. Quero ver a vista de lá. Marcelo soltou a porta. Elas se fecharam. O elevador continuou subindo. Nenhum dos dois falou pelos próximos 6 andares. Quando as portas se abriram no 18º, Marcelo a guiou pelos corredores silenciosos. Era horário de almoço, a maioria dos funcionários estava fora, até uma sala no canto. Escritório privado, vista panorâmica da cidade, porta com fechadura. Ele não a trancou imediatamente. Deixou aberta, uma saída, uma última chance de recuar. Camila olhou pela janela para a cidade se estendendo abaixo e sentiu o peso do momento. Uma escolha, uma linha que, uma vez cruzada, não poderia ser descruzada. Camila! A voz de Marcelo era suave, mas carregada de tensão. Você não precisa. Ela se virou e o beijou. Não gentilmente, não hesitante. Foi um beijo de decisão, de desejo acumulado, de algo que vinha crescendo nas últimas semanas e finalmente encontrava liberação. Marcelo correspondeu com igual intensidade, mãos no rosto dela, depois no cabelo, depois na cintura. Eles se moveram pelo escritório numa coreografia urgente até que as costas de Camila encontraram a porta, fechando-a.
Os encontros se tornaram regulares. 2, às vezes 3 vezes por semana. Sempre no horário de almoço, sempre no escritório de Marcelo, sempre com a urgência de quem sabe que está roubando tempo e prazer de lugares que não lhes pertencem. Camila se tornou especialista em mentiras. Pequenas, críveis, impossíveis de verificar. Almoço com cliente, reunião que atrasou, problema no projeto que precisava resolver pessoalmente. Diego acreditava porque não tinha motivos para duvidar. Por que duvidaria? O casamento deles estava bem. Eles ainda riam juntos, ainda faziam amor, ainda planejavam o futuro. Mas havia uma dissonância crescente dentro de Camila. Ela amava Diego. Isso era verdade, inquestionável. Ele era seu parceiro, seu melhor amigo, seu porto seguro. Mas Marcelo era a tempestade, era a adrenalina, o perigo. A versão dela mesma que não tinha responsabilidades ou planos quinquenais. Com Marcelo, ela não era Camila, a esposa de Diego, ou Camila, a publicitária em ascensão. Era simplesmente Camila, mulher, desejo, presente absoluto. Você se sente culpada? Marcelo perguntou uma tarde enquanto ajeitavam as roupas apressadamente. Sempre, Camila admitiu. Você não? Tenho prática em compartimentalizar. 20 anos de casamento, você aprende a dividir sua vida em seções que não se tocam. Isso não é triste, é prático. Triste seria destruir tudo por não conseguir manter as coisas separadas. Camila franziu a testa. Havia algo na frieza dessa lógica que a incomodava. Como se o que compartilhavam fosse apenas transacional, físico, descartável. E talvez fosse exatamente isso. Talvez ela quisesse que fosse mais, porque isso tornaria menos sórdido, menos como traição simples e mais como algo com significado. Mas não era. Era sexo, bom sexo, intenso, diferente do que tinha com Diego. Mas ainda assim, apenas sexo. E quanto mais acontecia, mais Camila sentia um vazio crescendo dentro dela. Não preenchido pelos encontros, mas cavado por eles. Diego não era idiota. Observador por natureza, analítico por profissão, ele começou a notar inconsistências. Pequenas demais para confrontar individualmente, grandes demais para ignorar coletivamente. O perfume de Camila mudou. Algo mais sofisticado, mais caro, que ele não se lembrava de ter visto ela comprar. Quando perguntou, ela disse que uma amiga havia dado de presente. Plausível. Os almoços estavam mais longos. Reunião complicada, ela explicava. Também plausível. Mas então, houve a tarde em que ele saiu mais cedo do trabalho e decidiu surpreendê-la. Passou pelo prédio dela, pensando em levá-la para um café improvisado. Camila não estava. Saiu para a reunião externa, a recepcionista informou. Diego agradeceu e foi embora. Tentou ligar. Telefone no silencioso. Enviou mensagem. Resposta demorou 40 minutos. Desculpa, amor. Reunião intensa. Te vejo em casa? Talvez fosse verdade. Provavelmente era verdade. Mas a semente da dúvida havia sido plantada. Ele começou a prestar mais atenção. Aos horários, às expressões, aos momentos de distração. Houve uma noite em que fizeram amor e Camila pareceu ausente. Presente fisicamente, mas mentalmente distante. Diego perguntou se estava tudo bem. Claro, só cansada. Mas não parecia cansaço. Parecia culpa. Depois houve a história do almoço com as meninas, que não batia com as redes sociais. Camila disse que havia saído com Marina e Júlia, mas quando Diego encontrou Marina numa festa dias depois, ela mencionou que estava morrendo de saudades de Camila, que não se viam há semanas. Uma mentira. Pequena, talvez sem importância, mas uma mentira. Diego não confrontou. Não ainda. Em vez disso, começou a montar um quebra-cabeça. Passou pelo prédio de Camila em diferentes horários. Observou padrões. E numa quinta-feira, às 13h15, viu sua esposa saindo do edifício ao lado. Não o dela, mas o prédio corporativo vizinho. Acompanhou-a com os olhos, enquanto ela caminhava rapidamente de volta ao trabalho, ajeitando o cabelo, checando o reflexo numa vitrine. E algo na linguagem corporal dela,
A pressa, o gesto de arrumar a roupa, a verificação quase paranoica ao redor. Gritou verdade. Diego sentiu o estômago desabar. Ainda não tinha certeza. Ainda poderia estar errado. Mas no fundo, na parte instintiva que reconhece perigo antes que a mente consciente processe, ele sabia. A confrontação aconteceu numa sexta-feira à noite. Diego havia planejado cuidadosamente. Não queria acusar sem provas, mas também não podia mais viver na incerteza que estava corroendo seu casamento por dentro. Preparou jantar, massas, o prato favorito de Camila, vinho, velas, tudo que geralmente indicava uma noite romântica. Mas quando ela chegou em casa, sorridente e desprevenida, Diego não sorriu de volta. Precisamos conversar. O sorriso de Camila falhou. Sobre o quê? Senta, por favor. Eles se sentaram à mesa. Diego serviu o vinho com mãos que tremiam levemente. Respirou fundo. Camila, vou te fazer uma pergunta. E preciso que você seja completamente honesta comigo. Você me deve isso. Nosso casamento merece isso. O rosto dela empalideceu. Diego, você está me assustando. Está acontecendo alguma coisa? Algo que eu deveria saber? Algo que você não está me contando? Do que você está falando? Você sabe exatamente do que estou falando. A voz de Diego, embora controlada, tremia de emoção contida. Os almoços longos, as reuniões que não existem, as mentiras sobre encontros com amigas, o perfume novo, a distração. Camila, eu te conheço. Conheço quando algo está errado. Lágrimas começaram a formar nos olhos dela. Diego, só me diz a verdade. É isso que eu quero. Não mais mentiras, não mais enrolação. Apenas verdade. Você está me traindo. O silêncio que se seguiu respondeu antes que ela pudesse falar. Camila cobriu o rosto com as mãos, soluços sacudindo seus ombros. Diego sentiu algo se estilhaçar dentro dele, não com barulho, mas com uma dor surda e profunda. Desculpa, ela sussurrou através das lágrimas. Desculpa, desculpa, desculpa. Quem? Não importa quem. Quem? A voz de Diego finalmente quebrou, a dor transbordando em raiva. Um homem do trabalho. Do prédio vizinho, Marcelo. Não significa nada, Diego. Eu te amo. Ainda te amo. Isso não mudou. Não significa nada. Diego riu, um som amargo e sem humor. Você traiu nossos votos, nossa confiança, nosso casamento e não significa nada. Não foi planejado. Simplesmente aconteceu. Foi atração física, foi estúpido, foi escolha. Todas as vezes, Camila. Você escolheu. Escolheu mentir para mim. Escolheu estar com ele. Escolheu arriscar tudo que construímos por... O quê? Sexo com um estranho? Eu sei. Eu sei que não há desculpa. Eu sei que estraguei tudo. Camila se levantou, tentando se aproximar dele, mas Diego recuou. Não me toca. Por favor, não me toca agora. Eles ficaram assim, separados por poucos metros que pareciam quilômetros, enquanto o jantar esfriava na mesa e o vinho permanecia intocado. Quanto tempo? Diego perguntou finalmente. 6 semanas. 6 semanas. Ele balançou a cabeça incrédulo. 6 semanas de mentiras. 6 semanas vindo para casa e fingindo que estava tudo bem. 6 semanas dormindo ao meu lado depois de estar com ele. Diego, por favor. Acabou? E ele interrompeu. Seja lá o que for, acabou? Camila assentiu vigorosamente. Sim, acabou. Posso terminar agora mesmo. Vou bloquear o número dele, mudar meu horário de almoço, nunca mais. Ele sabe que você é casada? Pausa. Sabe, ele também é casado. Diego fechou os olhos como se fisicamente ferido. Então ambos sabiam exatamente o que estavam fazendo. Ambos fizeram escolhas conscientes de trair pessoas que confiavam em vocês. E você acha que simplesmente bloquear o número dele conserta isso? Não, eu sei que não conserta. Mas quero tentar. Quero salvar nosso casamento. Diego, eu te amo. Isso nunca mudou. Foi um erro terrível, mas você não ama alguém e faz isso com eles, Camila. Amor não funciona assim. Ama sim. Você pode amar alguém e ainda assim cometer erros. Eu sou humana. Eu falhei. Mas isso não apaga 3 anos de casamento, de construção, Apaga a confiança, Diego disse baixinho. E sem confiança, o que sobra? Nas semanas seguintes tentaram. Ou pelo menos fingiram tentar.
Camila bloqueou Marcelo de todos os lugares possíveis. Mudou seu horário de almoço. Foi transparente sobre sua localização, enviando fotos, compartilhando o calendário. Sugeriu terapia de casal. Diego concordou com a terapia, mais por não saber o que mais fazer do que por acreditar que funcionaria. Eles sentavam em uma sala neutra, com uma terapeuta de meia-idade que fazia perguntas delicadas e dava conselhos bem-intencionados sobre reconstruir confiança. Mas confiança, Diego descobriu, não é algo que se reconstrói facilmente. Cada vez que Camila se atrasava, mesmo que por motivos legítimos, ele se perguntava. Cada notificação no telefone dela fazia seu estômago revirar. Quando faziam amor e tentaram pensando que talvez ajudasse, Diego só conseguia pensar em Marcelo tocando-a da mesma forma. Camila vivia numa montanha-russa emocional. Culpa devastadora nos dias ruins, esperança frágil nos dias bons. Ela realmente amava Diego. Essa verdade nunca havia sido mentira. Mas o dano estava feito. Via isso nos olhos dele, na forma como ele se encolhia do toque dela, na distância que crescia entre eles, apesar de dormirem na mesma cama. Marcelo, por sua vez, desapareceu completamente de suas vidas. Quando Camila tentou contatá-lo para ter uma conversa de encerramento, ele foi direto. Foi um erro de ambos. Vamos fingir que nunca aconteceu. Não me contate novamente. Ele havia mudado seus horários, provavelmente com medo de que sua esposa descobrisse. Para ele, Camila foi apenas um risco que, felizmente, não explodiu em sua vida perfeitamente compartimentalizada. 3 meses após a revelação, numa terça-feira chuvosa, Diego e Camila se sentaram novamente à mesa de jantar, a mesma onde a verdade havia vindo à tona. Não está funcionando, Diego disse simplesmente. Camila sabia. Claro que sabia, mas ouvir em voz alta ainda doía como uma facada. Podemos tentar mais. Eu posso. Camila, olha para nós. Olha de verdade. Estamos vivendo como fantasmas um do outro. Eu te amo, ainda amo. Mas não consigo mais te tocar sem lembrar. Não consigo mais te olhar sem ver a traição. E você não consegue respirar sem carregar a culpa. Isso não é casamento. É prisão para ambos. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas ela não argumentou. Porque ele estava certo. Somos jovens demais para viver assim. Diego continuou, a voz quebrando. Para viver com essa sombra entre nós, talvez seja melhor terminar agora, enquanto ainda temos algum respeito um pelo outro, do que esperar até nos odiarmos. Eu nunca vou te odiar, Camila sussurrou. Eu também não. E é por isso que preciso ir. Porque ainda te amo o suficiente para saber que nenhum de nós merece viver assim. A separação foi dolorosamente civilizada. Dividiram bens, discutiram logística, mantiveram a dignidade superficial. Mas por baixo ambos estavam despedaçados. Camila se mudou primeiro, para um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Marcelo, ela descobriu mais tarde, através de fofocas de escritório, havia pedido transferência para outra filial da empresa. Fugindo das consequências, supôs. Ou apenas seguindo sua lógica compartimentalizada. Diego ficou no apartamento que haviam compartilhado, mas cada cômodo gritava memórias. A cozinha, onde faziam café da manhã juntos. O sofá, onde assistiam séries emaranhados. A cama, onde haviam planejado o futuro, entre lençóis bagunçados. 1 ano depois, Camila ainda carregava o peso, não apenas da culpa, embora essa ainda a visitasse em momentos inesperados, mas da lição brutal que havia aprendido, que momentos de prazer podem custar anos de paz, que desejo não justifica traição, que mesmo quando amamos alguém, podemos destruí-los com nossas escolhas. Ela nunca se envolveu seriamente com ninguém após o divórcio. Saía eventualmente, mas havia uma barreira entre ela e qualquer possibilidade de intimidade verdadeira. Parte dela ainda estava presa àquela mesa de jantar, vendo o coração de Diego se estilhaar enquanto ela confessava. Diego, por sua vez, aprendeu que amor não é suficiente. Que confiança é a fundação sobre a qual tudo mais se constrói. E uma vez quebrada, mesmo as melhores intenções
não conseguem reparar completamente. Ele também saía, também tentava seguir em frente. Mas havia uma cicatriz, invisível mas profunda, que o fazia hesitar toda vez que começava a se apegar a alguém novo. Eles não se falavam mais. Não havia a amizade possível nos destroços do que tinham sido. Apenas silêncio e a aceitação dolorosa de que algumas escolhas mudam irreversivelmente o curso de nossas vidas. Camila aprendeu tarde demais que não se trata de não ser tentado. Tentação é humana, mas escolha é consciente. E ela havia escolhido errado, repetidamente, até que não houvesse mais volta. E Diego entendeu, da forma mais dolorosa possível, que conhecer alguém profundamente não significa estar imune ao que eles podem fazer. Que confiança é um presente frágil, facilmente quebrado e quase impossível de restaurar. Anos depois, se perguntavam às vezes, em momentos de fraqueza, de nostalgia, como teria sido se tivessem feito escolhas diferentes. Se Camila tivesse saído no 12º andar naquela primeira vez. Se Diego tivesse confrontado antes ou nunca confrontado, mas a verdade é que não importava mais. O passado estava escrito em tinta indelével, e ambos tinham que viver com as consequências de escolhas feitas em momentos de cegueira, desejo ou covardia. 3 anos de amor, 6 semanas de traição, uma vida inteira de arrependimento. Esse era o preço. E ambos pagavam, silenciosamente, cada um em seu canto da cidade, carregando o peso de um amor que não foi forte o suficiente para sobreviver ao impacto da traição. Porque no final, eles aprenderam a lição mais amarga, que amor não conquista tudo, que algumas feridas não cicatrizam, e que o peso das nossas escolhas pode ser carregado por toda uma vida. Inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido.